Fala, galera! E aí, pessoal? Que música é essa? Zilando CDs, gravando com exclusividade. Na pisadinha, eu digo assim. E dança gatinha, o som da guitarrinha. Dança gatinha, Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso dá toda a força pra gente, não é, Rocha? É isso mesmo, Lobão. E nos acompanhe nas redes sociais também, né? Mas, Lobão, hoje nós vamos falar sobre a questão da desertificação mundial. Você sabia que São Paulo poderia ser um deserto? Se for observar a localização dos desertos no mundo, você vai ver que eles estão principalmente, os desertos quentes, na faixa dos trópicos, tanto de Capricórnio ao sul, como de Câncer ao norte. E é bem onde passa a cidade de São Paulo, né? E pegando aí uma questão mundial, nós temos o deserto do Kalahari na África, na mesma linha longitudinal da região, latitudinal, né? Latitudinal da região de São Paulo. Se eu for observar na região do Trópico de Capricórnio, nós temos o deserto de Atacama no Chile, nós temos o Kalahari na África, nós temos o australiano. Né? E se eu for observar o Trópico de Câncer, né, 23 graus ao norte, nós temos aquele deserto entre o México e os Estados Unidos, o grande deserto do Saara e o Oriente Médio. Então essas regiões elas são mais propícias a serem áridas, desérticas. É aquele papo do paulistano, né, da região sudeste, chamar o nordestino de terra seca. Você toma cuidado, né? O mal pode se voltar contra você. Inclusive, né, em 2016 houve uma grande crise de desabastecimento de água na região metropolitana de São Paulo e o pessoal ficou em polvorosa, né? O que está acontecendo? Por que está faltando água? Né? Por que essa região que dava para suportar uma população muito grande agora está numa situação de estresse hídrico? Primeiro o pessoal tem que entender o seguinte: o Brasil sofre ação de 5 grandes massas de ar, não é isso, Lobão? Isso. E essas massas de ar, das 5 grandes massas de ar, 4 dessas massas de ar têm a mesma característica, são quentes. 3 delas são quentes e úmidas. Né? Nesse caso, a gente está falando das massas quentes e úmidas, a gente tem lá no Equador, a gente tem a massa equatorial atlântica e a massa equatorial continental, né, que passa ali naquela região cortada pelo Equador, quente e úmida, que, diga-se de passagem, tem grande influência na sequidão ou na umidade da região sudeste de São Paulo, não é isso? Inclusive essa massa equatorial continental, ela era para ser seca, porque ela está no continente, não no oceano. Porém, ela está na região da Amazônia e a evapotranspiração manda muita umidade para o ar. E essa umidade que ela começa no Oceano Atlântico, passando pela região da Amazônia, ela tem um obstáculo natural que é a Cordilheira dos Andes. E aí ela é desviada pela Cordilheira dos Andes e acaba chegando no centro, no sudeste do Brasil, trazendo muita chuva e fazendo com que essa região não seja um deserto. Então deixa eu entender aqui. A umidade que banha a região de São Paulo, a região sudeste, melhor dizendo, ela vem tanto do oceano, isso, a massa tropical atlântica, quanto a massa equatorial continental. Isso. Empurrada pelo vento, como o Lobão deixou bem claro aqui, ela bate na Cordilheira dos Andes e desce passando ali, indo parar na região de São Paulo. E esse fenômeno é chamado de rios voadores. Então quer dizer que aquele que defende o empresariado e fala que não está nem aí para a devastação da Amazônia, está dando um tiro no seu próprio pé. Porque isso pode diminuir a quantidade de umidade que sai da Amazônia e chega a São Paulo. Né? E isso aliado ao processo de grande crescimento da metrópole e a destruição dos seus mananciais, né, dos seus reservatórios, isso pode dificultar bastante, porque numa grande metrópole você vai ter uma grande chuva na cidade e não nos seus reservatórios. E isso, com o passar do tempo, tem se mostrado muito perigoso. Né? Em 2016, como eu falei, houve aquela grande crise hídrica e o pessoal ficou assustado porque eles tiveram que fazer transposição de outras bacias, né, para a bacia do leste, para poder levar para a região, porque a umidade estava cada vez menor. Sem contar também que é a região mais industrializada do país, né, Lobão? E a gente tem a questão da água virtual.
o grande consumo desenfreado, ou você acha que o problema da água de São Paulo, o problema da água do Brasil, vai ser, você vai colocar na sua proposta de intervenção, que vai, se vier um tema sobre redação sobre a questão da água, você vai colocar que vai ser, se eu posso solucionar a água fechando a torneira na hora de escovar os dentes, tomando banho mais curtos. Você está esquecendo da chamada água virtual, que é o grande consumo de água que é gastado de forma desenfreada na produção industrial. E também na agricultura, né? Também o consumo doméstico ele é responsável por uma pequena parte só do consumo de água, né? 70% da água consumida no Brasil vem do agronegócio e uma boa parte também vem da indústria. Então nós precisamos dessa curiosidade para vocês, que é o fato de que a localização dos desertos na Terra faria com que São Paulo fosse um deserto. E isso não acontece porque você tem a umidade da Amazônia que vem através dos chamados rios voadores. Então tem que prestar muita atenção aí na preservação dos mananciais em São Paulo e também na preservação da Amazônia, porque pode ser que no futuro bem próximo, né, outras crises que nessa de 2016 se repitam e o pessoal sofra bastante com o estresse hídrico. E a preservação da Amazônia, que é considerada como a nova fronteira agrícola do Brasil, o processo de desmatamento está de forma acelerada. Então, defender a Amazônia é defender também o restante do território brasileiro. Ela influencia no clima do Brasil inteiro, levando calor e trazendo umidade para o país, né? Então, lutar contra o desmatamento, lutar pela preservação dos mananciais do meio ambiente na Amazônia é defender a sua própria história, a sua condição, o seu próprio espaço. Isso não trabalha a produção agrícola porque a área que já foi desmatada dá para poder aumentar a produção, não precisa mais avançar sobre a Amazônia. Por isso, então, tem que prestar muita atenção em relação a isso, porque quando houve o início do processo de expansão agrícola para a Amazônia, para que a pessoa garantisse a posse da terra, ela tinha que desmatar e cercar. E isso gerou aquele arco de desmatamento, né, na borda leste da Amazônia. E para isso a gente tem que investir em infraestrutura, em tecnologia e liberar capital para a produção também do pequeno produtor de base familiar, né? Porque hoje a gente vê que o capital é liberado apenas para o grande produtor. O uso de tecnologias que a gente pode também aplicar de forma racional é essencial nessa questão da água, né? A água é uma questão que sempre é recorrente em provas do Enem, em provas de vestibulares, em provas de concurso. Com certeza você vai encontrar questões sobre a água na ciências da natureza, né, Lobão? Em textos de língua estrangeira ou de códigos e linguagens, porque a água é um problema do mundo moderno. A guerra pela água já começou em diversas partes do mundo, em algumas há mais de meio século. Então preste atenção que na descrição do vídeo vai estar um mapa mental mostrando sobre esses assuntos como rio voadores, como estresse hídrico, como água virtual e também uma super lista de exercícios. E para isso, né, acompanhe os nossos vídeos que a gente vai ter mais novidades aí, mais assuntos interessantes como esse. Será que São Paulo pode virar um deserto? Então, beleza, pessoal? E vamos ali para a piscina? Vamos, né? Até mais, Gel. Valeu. Ding, ding, ding.